Seguimos agora para a nossa rubrica quinzenal, a matemática ao seu encontro. Boa tarde, professor Ricardo Teixeira. Hoje a sugestão que nos traz tem como título Um jogo para toda a família. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje trago precisamente isso, um jogo para toda a família. O Pontos e Quadrados é um jogo tradicional, de origem desconhecida, tal como muitos jogos tradicionais, a sua origem perdeu-se no tempo. É bastante antigo. É um jogo já bastante antigo e muitos de nós, incluindo os nossos telespectadores lá em casa, de certeza que na sua infância já jogaram este jogo, mesmo que o conhecessem por outro nome. É um jogo muito popular em várias partes do mundo, mas as designações que são atribuídas a esse jogo vão variando. Normalmente, em Portugal, é designado por pontos e quadrados, daí o título. Eu trago uma imagem onde mostro o tabuleiro, digamos assim. Uma das vantagens e um dos apelos deste jogo é que nós não precisamos de materiais sofisticados. Basta um conjunto de pontos. Podemos desenhar esse conjunto de pontos numa folha de papel. Basta terem uma distribuição retangular, com um certo número de linhas e colunas, formando uma malha retangular. Aqui temos 6 linhas, 6 colunas de pontos, num total de 36 pontos. E essa estrutura do jogo tem que ser respeitada, não é? Para se conseguir jogar. Exatamente, portanto precisamos ter essa malha retangular. O número de linhas e colunas varia consoante as versões. Também se queremos um jogo mais rápido, vamos considerar menos linhas e colunas. Se queremos um jogo com mais algum tempo de duração, podemos escolher um maior número de linhas e colunas. Normalmente escolhe-se uma distribuição quadrangular, portanto em forma de quadrado, em que o número de linhas coincide com o número de colunas, mas não é obrigatório. Vou de seguida passar então à explicação das regras e para isso decidi mostrar algumas fotografias e imagens recolhidas em ambiente de sala de aula de algumas escolas dos Açores, porque este jogo também está a ter muito sucesso no âmbito do projeto Prof. da do programa Pro Sucesso do Governo Regional. Aqui temos uma imagem retirada de uma turma na EBI de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. A ideia básica é a seguinte: à vez, cada jogador traça um segmento de reta, ou na horizontal ou na vertical, não pode ser na diagonal, portanto só na horizontal ou na vertical, unindo dois pontos próximos, dois pontos consecutivos da malha retangular. Repare-se que aqui nesta imagem utilizamos duas cores, portanto um jogador utilizou o azul e o outro utiliza o vermelho, mas não é necessário, já vamos ver a seguir que não é necessário, ou seja, todos podem usar a mesma cor, pode até ser lápis. Agora vemos aqui uma imagem da EBS de Velas, na Ilha de São Jorge, onde já temos uma situação interessante. Assim que um jogador fecha um quadrado, ele pode colocar, ou deve colocar, a inicial do seu nome no interior do quadrado, e aquele quadrado é seu. Agora, não interessa se ele desenhou os quatro lados do quadrado ou só o último. Interessa, sobretudo, que ele desenhou o último. Quem foi o último a fechar. Exatamente, portanto, daí que não interessa realmente as cores. Porque assim que alguém fecha o quadrado, independentemente de quem desenhou os outros lados, fica logo com aquele quadrado. Já se está a ver, Vera, qual é o objetivo? É preencher. Exatamente, preencher todo o tabuleiro. Vemos na próxima imagem, uma imagem que vem da EBI dos Arrifes, aqui na Ilha de São Miguel. Portanto, o jogo prossegue. Sempre que um jogador completa um quadrado, tem uma vantagem, tem um bónus. Pode jogar outra vez. Isso também dá... Não só fica com aquele quadrado para si, como joga outra vez e dá alguma vantagem. E assim prossegue o jogo até que finalmente todos os quadrados estão preenchidos e agora é uma questão de contar o número de quadrados e ganha aquele jogador que ficar com o maior número de quadrados. Tem mais o nome repetido nos quadrados. E pode ser jogado por quantos elementos? É aleatório também? É sempre jogado a pares. Portanto, há sempre dois jogadores que jogam alternadamente. E a única situação em que um jogador joga uma segunda vez é quando completa um quadrado. Quando chegarmos ao fim, no sentido de que todos os quadrados já estão preenchidos com a letra de um ou do outro jogador, então contamos o número de quadrados que pertence a cada um e ganha quem ficar com mais quadrados. E quais é que são os objetivos que se conseguem na prática deste jogo?
Ora, este jogo é muito interessante, desde logo porque podemos explorar vários conceitos matemáticos e também algumas estratégias. Eu proponho exatamente isso, que analisássemos aqui algumas estratégias e falássemos de alguns conceitos matemáticos. Eu começo logo com um conceito muito simples, que todos os telespectadores se lembram, que é o conceito de número par e de número ímpar, que é muito usado no dia-a-dia, até por questões práticas, ou mesmo até de sorte ou de azar. Os números pares e ímpares também entram aqui na constituição do jogo. Vemos na próxima imagem que eu trago para mostrar aos nossos telespectadores a configuração do nosso tabuleiro, que apareceu há pouco, e recordo que temos 6 linhas e 6 colunas de pontos. Quando nós unimos todos os pontos com segmentos de reta, obtemos o que acontece na próxima imagem, que é uma malha quadrangular com 5 linhas e 5 colunas de quadrados. Portanto, sempre com um número inferior numa unidade de linhas e colunas de quadrados. Por isso é que convém usar tabuleiros que tenham um número par de linhas e colunas de pontos, para que depois, quando formamos os quadrados, consigamos um número ímpar de linhas e colunas de quadrados. Porquê, Vera? Porque quando nós multiplicamos dois números ímpares, obtemos um número ímpar. Portanto, neste caso, o total de quadrados que está ali, como eu tenho 5 linhas e 5 colunas, é 5 vezes 5, ou seja, 25. Ou seja, ao todo eu tenho 25 quadrados para conquistar. E é um número ímpar, muito bom, porque nunca há empates. Nunca pode haver Há sempre empates. um vencedor. Há sempre um vencedor, há sempre um jogador que tem mais quadrados que outro. E, portanto, daí que se aposta num número par de pontos para termos um número ímpar de quadrados e assim haver sempre um vencedor e o jogo não acabar empatado, que é sempre mais desagradável. Passamos então agora à análise de algumas estratégias de jogo. Aqui temos uma situação interessante. O facto, como expliquei há pouco, de quando um jogador fechar um quadrado poder jogar outra vez, isso traduz-se numa grande vantagem e das principais estratégias que vemos já aqui na imagem, que é a formação de corredores. Assim que um corredor se forma, como neste exemplo, nós temos aqui uma situação complicada, porque o primeiro jogador a colocar qualquer segmento de reta naquele corredor perde. Vamos exemplificar, aqui está. Um jogador colocou um segmento de reta e agora o próximo a jogar vai fechar. Vamos ver, vai fechar o primeiro quadrado, mas como fechou, pode jogar outra vez e consegue percorrer todo o corredor, vemos na próxima imagem, e consegue ganhar vários pontos ali. 4 quadrados e ainda joga outra vez. Portanto, quando temos um corredor aberto, é mortal, digamos assim, para o jogador que coloca ali um segmento, porque dá ao outro de mão beijada todos os quadrados daquele corredor. E ora, então, esta é uma boa estratégia para se ganhar alguns pontos extra. Exatamente. Portanto, quando surge um corredor, os jogadores tentam jogar fora tudo o que podem e depois algum jogador vai ser obrigado a jogar dentro. E o jogador que for obrigado a jogar dentro dá a vitória, ou pelo menos parte do número de quadrados total em jogo ao adversário. Nós temos aqui, há mais algumas situações que podemos mostrar. Aqui uma situação engraçada. Consideramos agora uma malha quadrangular mais pequena. Temos 4 linhas, 4 colunas de pontos, o que dá um total de 3 linhas e 3 colunas de quadrados. Portanto, ao todo temos 9 quadrados em jogo. Vamos supor que temos esta situação e agora é o jogador A a jogar. É a vez do jogador A. Ora, o corredor mais apetecível, vemos na próxima imagem, é o que está marcado a verde, porque sem dúvida é o corredor que inclui mais quadrados. Portanto, é aquele corredor que todos os jogadores querem ganhar. O jogador A pode fazer uma de duas situações. Portanto, aqui vemos uma situação onde ele aposta em ganhar o maior número de quadrados na zona inferior do tabuleiro e quando ganha o terceiro quadrado na terceira linha, vai ter que colocar um segmento de reta no tal corredor apetecível. Mas assim dá a vitória ao jogador B, como vemos na próxima imagem. O adversário limpa todo aquele corredor e fica com 6 quadrados para o B e 3 para o A. Portanto, aqui, muitas vezes, neste jogo, não devemos ir com muita sede ao pote. Vamos ver outra alternativa. Voltamos à situação inicial. Agora, vamos pensar no canto inferior direito. O jogador A fecha ali o seu quadrado e depois vai colocar no canto inferior esquerdo um segmento, mas sem fechar o quadrado, de maneira a dar esses 2 quadrados ao adversário. Aqui está. Dão-se-lhe 2, mas depois recebe os outros. Porque ele está a pensar no corredor mais importante. Agora o jogador B, coitado, não tem nada a fazer. Ainda pode ganhar os 2 quadrados da última linha, mas ao marcar o último quadrado tem que fazer um segmento de reta no tal corredor apetecível e dá a vitória ao jogador A, como vemos na próxima imagem, que fica com um total de 5 quadrados contra 4 do jogador B. Portanto, aqui é um conjunto de estratégias engraçado que pode ser jogado lá em casa com toda a família.
e a formação dos corredores, o facto de não irmos com muita sede ao Estas pote, estratégias de jogo. podem entusiasmar toda a família, sem dúvida. E como é que as crianças têm encarado este jogo, que passa de geração em geração, nas escolas? Porque há pouco também nos trouxe imagens de alunos que estão a jogar este jogo. Isto deve ser muito interessante. Muitos alunos não conheciam o jogo, a levam para casa, estão a jogar com os pais e também há uma série de conceitos matemáticos que podem ser trabalhados. Desde logo o segmento de reta, como já falei aqui, mas também outros no contexto da matemática elementar, como a orientação espacial, horizontal, vertical, paralelismo ou perpendicularidade, se os pontos estão alinhados ou não, os quadrados, os retângulos que não são quadrados e, claro, perímetro e área. Neste momento, nas turmas do segundo ano, estamos a trabalhar a área e então é uma ótima oportunidade. No fundo, este jogo é um jogo em que o vencedor é aquele que consegue maior quantidade de quadrados, portanto, maior quantidade de área ali da zona que está disponível. São vários conceitos matemáticos trabalhados com um jogo que, felizmente, é acessível a qualquer um. Sim, é um jogo bastante simples, mas que é acessível. Mas é interessante, apesar de ser simples, é objeto de muita investigação por parte dos amantes da teoria dos jogos e da teoria da computação. Há um livro, inclusive, que trago a capa dele aqui, que é dedicado todo aos pontos e quadrados, que em inglês chama-se Dots and Boxes. O seu autor, do livro publicado em 2000 pela AK Peters, Burlacamp, trabalha imensos conceitos matemáticos, alguns até sofisticados, partindo deste jogo. Este jogo também foi jogado no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, co-organizado pela Associação Ludus, e aqui tenho exemplos, para terminar, de outros materiais que podem ser usados para construir. Estes são dos meus alunos da Universidade dos Açores, Carla Medeiros, Ivo Jarimba e Sofia Amaral, usando um geoplano quadrangular com elásticos e a marcação, em vez de ter as iniciais dos nomes de cada jogador, é com tampinhas de várias cores. Vemos um próximo exemplo que vem da EBI da Vila do Topo, que é interessante, uma pequena ardósia, utilizando aqueles autocolantes que usamos em forma de anel para reforçar os furos das folhas de um arquivador, para depois, quando se apagar os segmentos de reta, continuar com os pontos, e giz pode ser duas cores ou só de uma. Vemos também na próxima imagem uma situação ainda mais simples, que é jogar, como temos aqui alunos da EBI da Ribeira Grande, jogar num simples quadro. Também se pode fazer, portanto, é um jogo simples, folha e papel, pode-se plastificar eventualmente e até temos aqui uma imagem da Ciência 2.0, um vídeo que se pode encontrar no YouTube, que também se pode jogar na praia, Vera, exatamente, é bom para o verão. Só precisamos de dois tipos de materiais para marcar os quadrados de cada jogador, podem ser conchas e pedrinhas. E de resto faz tudo na areia e quem não tiver areia, se for numa piscina, também pode usar giz e marca no chão. Aqui temos uma situação onde o jogo está a ser desenvolvido e os jogadores já à vez vão marcando os seus quadrados com pedrinhas e com conchas. E é pela acessibilidade dos materiais com que podemos jogar que este jogo se torna tão famoso e que vai perdurando em várias gerações. É uma verdade. Isso e também o facto de nós podermos trabalhar muitas estratégias, conceitos matemáticos e de ser empolgante para toda a família. Por isso é que referes que a criatividade não tem limites no caso deste jogo. Exatamente. Não só nas estratégias que podem ser aplicadas, mas como também é um jogo que praticamente pode ser jogado em qualquer sítio. Estejamos à espera da nossa vez numa consulta, estejamos na praia, em qualquer sítio, vamos variando os materiais, mas podemos trabalhar. Há quem até utilize fósforos e, em vez de desenhar os segmentos de reta, vai construindo os segmentos de reta com fósforos. Portanto... Exercita-se o raciocínio dessa forma. O professor Ricardo Teixeira tem igualmente uma página para receber outras sugestões para esta rúbrica aqui no Açores Hoje. Temos a página do Facebook, os telespectadores podem escrever para a página, dando sugestões de temas para serem trabalhados e abordados aqui no programa em próximas oportunidades. Por isso é aguardar também pela criatividade dos espectadores para outras sugestões. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira, pela sua presença no Açores Hoje e por ter partilhado connosco e relembrado este jogo já tão tradicional. Uma boa tarde para si. Boa tarde, obrigado. Obrigada. E é com esta sugestão de um passatempo com conceitos matemáticos para poder realizar em casa que chegamos ao fim. Completamos assim mais uma edição do Açores Hoje na sua companhia. Amanhã estaremos de regresso novamente às 5 e trazemos-lhe várias mudanças.